Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de vídeos de apresentação dos professores do nosso curso de Física aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Condo, sou subcoordenador do nosso curso e hoje a gente traz aqui uma das nossas professoras e pesquisadora do departamento que atua no curso de Física também, a professora Daisy. Eu vou pedir para a professora Daisy, olá professora Daisy, para você se apresentar um pouco para a gente. Eu estou perguntando para todo mundo quem é você na nossa universidade, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sei também que você é uma das nossas mais novas contratadas aqui no departamento, né? Então, é bem-vinda aqui ao departamento, vai começar a atuar aqui na sua formação de professores, de pesquisadores. E quem é você na nossa universidade? Então, olá, primeiro gostaria de agradecer o convite, parabéns pela iniciativa, super importante, né? Como você acabou de comentar, eu sou professora nova, então é bom para que os alunos me conheçam também, acho que muita gente não deve me conhecer. Então, além da oportunidade de ser super importante esse tipo de vídeo para divulgar para a comunidade, para os alunos, o que a gente faz, que vai muito além de dar aula, e nesse período de pandemia, acho que é um período também muito legal para a gente mostrar o que a gente está fazendo. Então, obrigada de novo pelo convite e parabéns pela iniciativa. Então, como você comentou, sou professora nova aqui na UFSC, ingressei há pouco tempo e iniciei minha carreira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz lá minha graduação, mestrado, doutorado. No período do doutorado, eu passei um ano na Alemanha, fiz um doutorado sanduíche e fiz também, antes de iniciar a carreira como professora, fiz pós-doutorados na URGS e aqui na UFSC também. Então, essa basicamente é a minha trajetória até chegar aqui na universidade. Estou bastante feliz e empolgada de poder trabalhar aqui no departamento de Física. Ô Daisy, eu não sei se você lembra, mas eu tive a oportunidade de assistir uma de suas aulas e eu posso garantir para o pessoal que é uma das melhores aulas que eu já assisti e o pessoal que está tendo aula com você, garanto que vai aproveitar bastante aí o conteúdo que você está ensinando. Eu sei obrigada. Que você preparou uma apresentação para a gente, vamos para ela? Vamos. Então, depois Oi, pessoal, então, aqui eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho, principalmente a parte de pesquisa que eu realizei durante alguns anos, que consiste muito na síntese e caracterização de filmes finos para aplicação em spintrônica. Então, vou falar um pouco das minhas atividades de pesquisa, principalmente, que eu fiz, e algumas que eu ainda estou realizando. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer onde que eu estou inserida agora, dentro da UFSC, né? Quando eu entrei aqui na universidade para fazer pós-doc, eu já comecei a trabalhar com o professor André Pazza, e nessa parte de spintrônica, e acabei naturalmente ingressando no grupo, que eu tenho bastante afinidade. Então, o grupo se constitui do André, que é o fundador do laboratório, então toda a infraestrutura que eu tenho acesso atualmente, em grande parte graças ao trabalho dele, agora recentemente da professora Cristiane, né? Então, nós somos os 3 professores agora do Laboratório de Filmes Finos e Superfícies, né? Aqui está o link do site do laboratório, caso alguém queira obter mais informações. E eu vou falar mais algumas coisas adiante. Então, quais são as principais linhas de pesquisa do grupo, né? Então, crescimento de óxidos semicondutores, isolantes topológicos, eletrodeposição é uma área muito forte que o professor André Pazza domina muito, né? Então, principalmente, agora recentemente, se trabalha muito com o azul da Prússia, que tem aplicações promissoras em baterias, supercapacitores, né? Tem pesquisas na área de spintrônica, parte de síntese, caracterização de materiais, filmes finos dispositivos e moléculas em superfícies, né? Essas são algumas das principais, claro que acabam tendo mais linhas de pesquisa. A infraestrutura do laboratório, né? A gente tem uma infraestrutura bastante completa para pesquisa. Então, para deposição de filmes, nós temos evaporadora por feixe de elétron, o laboratório de eletroquímica completamente equipado, com potenciostatos, vidrarias, reagentes, oficina mecânica, um criostato para fazer medidas elétricas,
um microscópio de força atômica e um equipamento para estudo de ressonância de plasmas de superfície, né? Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa, e fora isso tem toda a infraestrutura da UFSC, que tem uma série de laboratórios multiusuários, né? Laboratórios de microscopia, caracterização de amostras magnéticas, temos VSM, PPMS, difração de raio-x, enfim, a universidade tem uma infraestrutura muito boa para fazer pesquisa na área de física experimental, que é especificamente a área que eu trabalho. Então, eu vou falar um pouco sobre essa área da física de materiais, física da matéria condensada, que é onde está concentrada principalmente a minha pesquisa. Então, claro, a física da matéria condensada é uma área muito geral e também compreende muitos estudos teóricos, né? Eu sou de uma parte mais experimental e estudo mais a parte de física de materiais mesmo, né? Então, o que eu quero dizer quando falo a palavra física de materiais? É que a gente estuda muito a produção de materiais e como obter propriedades físicas interessantes, principalmente, né, quando a gente fala em alguma aplicação tecnológica. Então, propriedades ópticas, elétricas, magnéticas, mecânicas e térmicas são muito importantes, a otimização dessas propriedades para a gente obter otimização de dispositivos eletrônicos, geração de energia, dispositivos luminosos, enfim, todas essas tecnologias estão relacionadas com essas propriedades físicas, né? E quando a gente estuda, né, na escola, por exemplo, esse é um exemplo clássico, né, do que depende essas propriedades físicas. Ela depende de vários fatores, né, e a gente começou a conseguir manipular materiais quando a gente começa a conseguir enxergar a estrutura, né, atômica, né, a microestrutura e a estrutura atômica desses materiais. Né. Então, todo mundo conhece aquele exemplo clássico, né, por exemplo, o diamante e o grafite, né? São ambos materiais que são constituídos do mesmo elemento, carbono, só que estão arranjados em estruturas diferentes e com isso eles têm propriedades completamente diferentes, né? Então não depende só da estrutura, mas do tipo atômico, né? Então, outro exemplo, se a gente for comparar o diamante e o silício, eles têm estruturas muito parecidas, mas idênticas, né, exceto por parâmetros de rede, enfim, mas a gente olhando a célula unitária, o arranjo dos átomos, ele é igual, mas como são elementos diferentes, eles têm propriedades completamente diferentes. Então, as propriedades físicas estão diretamente ligadas com o tipo e o arranjo dos átomos, né, e nisso, então, para compreender os materiais e para construir novos materiais, é importante a gente estudar nessa escala, o que está acontecendo. Claro que depende de escalas maiores, né? Tem fatores como microestruturais que também afetam essas propriedades, e o papel da física de materiais, então, é produzir, caracterizar e otimizar muitos desses materiais, né? Mas não é só dessa estrutura e desse arranjo que dependem as propriedades, né? Hoje em dia se fala bastante em nanotecnologia. Então, olhando de novo para um certo arranjo atômico, se a gente pensar em um material massivo, um material grande, constituído de muitos átomos em comparação com um material pequeno. Em um material massivo, se eu pegar um átomo aqui isolado no meio e olhar a vizinhança desse átomo, eu vejo que ele está nessa estrutura aqui rodeado com um certo número de vizinhos. Mas quando eu vou para a superfície, eu tenho uma certa quebra de simetria. Só que se o meu material for muito grande, a superfície não corresponde a uma fração muito grande do meu material. Então, a partir de um certo tamanho, né, a gente chama o material de bulk, o tamanho dele não é tão relevante para essas propriedades. Mas quando a gente começa a ir para uma escala pequena, né, aqui eu estou falando de uma escala nanométrica, esses efeitos de dimensão começam a fazer diferença, porque esses átomos aqui da minha superfície correspondem a uma fração significativa do material e isso altera completamente as propriedades. Então, a partir do momento em que a gente consegue
manipular os materiais nessa escala atômica, a gente consegue obter propriedades, né, novas, que muitas vezes no passado não eram possíveis de se obter. Né? E a minha área de pesquisa, então, se foca em estudar esse tipo de material, as propriedades, em especial de filmes finos magnéticos. Né? Por que é importante estudar filmes finos magnéticos? Né? Um dos exemplos de uma aplicação que se encontra numa das minhas linhas de pesquisa é o armazenamento de informações em discos rígidos, né? Aqui está um exemplo de uma foto de um disco rígido, e aqui é um esquema do funcionamento de um sistema de leitura e gravação de dados. Então, aqui no meu disco, a gente teria, se a gente pudesse olhar numa escala microscópica, como se fossem imãzinhos, né, que representam direções da magnetização, que estão relacionadas com os bits, né, de informação, 0, 1. E a gente tem, então, um dispositivo desse tipo aqui que escreve e lê essas informações, né? E esse dispositivo aqui, essa parte, que é esse cabeçote de leitura, ele é uma estrutura desse tipo, que é constituído de filmes finos, então, esses que a gente diz que são nanométricos, né? Que são numa escala nanométrica. E o que possibilitou, então, essa revolução que houve, né? Por exemplo, a partir da década de 90, houve uma revolução na informática, né? Os computadores se tornaram muito menores e muito mais rápidos, em parte pelo desenvolvimento desse tipo de sensor, que é um sensor que aqui está com GMR, né? De magnetorresistência gigante. Ele é constituído, basicamente, o princípio, claro que é muito mais complexo do que isso é uma simplificação de como funciona. Ele é constituído de camadas nanométricas de materiais magnéticos, como se fossem, fazendo para quem não entende muito, imãzinhos, onde uma camada ela pode mudar a sua direção perante a aplicação de um campo externo, e uma delas tem uma direção que é fixada de alguma maneira. Então, à medida que esse dispositivo percorre essa trilha, essa camada que está livre pode mudar a direção, e então, como essa camada está presa, ora eu vou ter uma orientação paralela dos momentos entre essas camadas, e ora uma orientação antiparalela. E se eu aplico uma corrente, o que se observou na época, que foi esse fenômeno de magnetorresistência gigante, é que essas configurações têm diferenças na resistência muito grandes, né? Então, isso possibilita que eu possa compactar essas informações num espaço muito pequeno. Como essa diferença de sinal elétrico é muito grande, eu consigo compactar e ainda perceber essas diferenças. Então, isso possibilita as altas densidades de armazenamento de informação, né, que começaram a ocorrer a partir da década de 90. Então, é um sistema muito interessante, até a magnetorresistência gigante levou ao prêmio Nobel, não me lembro exatamente o ano agora, mas é um fenômeno de extrema relevância que ocorre em filmes finos magnéticos numa escala nanométrica. Então, aqui, uma das perguntas que é interessante é como é que eu prendo magneticamente uma camada numa escala nanométrica. Então, uma das maneiras que se sabe é utilizar um material que a gente chama de antiferromagnético, que é um material que, se a gente olhar ele assim, como um todo, ele não tem um momento magnético efetivo, porque eles se compensam. Eu tenho momentos magnéticos numa direção e tenho momentos iguais na outra, em uma direção oposta. E se esse material tiver o que a gente chama uma propriedade de anisotropia suficientemente grande, ele vai conseguir segurar esse momento dessa camada que ele está em contato, né? Então, tem uma interação interfacial que ocorre para que esses momentos segurem, sejam capazes de segurar a magnetização dessa camada aqui. E como é uma interação interfacial, e isso é importante só numa escala nanométrica. Pense se esses materiais forem muito espessos, esse efeito que é só interfacial acaba sendo desprezível.
Então, como que se dá esse tipo de orientação? Como que eu defino orientação nessa interface, né? Então, isso pode ser definido tanto na deposição, através de um procedimento de resfriamento em campo, ou através de radiação iônica, são as principais maneiras de se fazer isso. Aqui, deposição com campo e radiação iônica também na presença de campo magnético aplicado. Então, a irradiação de íons é muito interessante aqui, que é o último ponto que eu comentei, né? Ela é uma ferramenta que é mais recente para aplicar em materiais magnéticos, e uma grande vantagem dela é que ela possibilita a padronização espacial dessas propriedades. Então, aqui tem um exemplo, isso daqui representam as direções da magnetização, aqui também, e isso é uma grande vantagem, que num tratamento térmico ou num resfriamento em campo, eu não tenho essa possibilidade de alterar localmente. E como que se faz isso com íons, né? Como que se faz essa alteração local, né? Aqui tem um exemplo em que se usa máscara de nanosferas, mas um procedimento bem comum é a gente fazer o que a gente chama de máscaras de fotorresistes. Então, tem uns materiais que a gente consegue depositar na forma de um filme de espessura definida, a gente consegue expor a radiação ultravioleta, ou laser, ou feixe de elétrons, ele vai causar um dano no meu material, e quando eu revelar se eu expor esse material a um produto químico, a parte que foi exposta ou que não foi exposta, depende do tipo de resiste, vai ser removida, então a gente consegue ficar com uma estrutura desse tipo aqui. Então, por exemplo, se eu fizer uma irradiação com íons, né, a espessura normalmente desses resistes é da ordem de micrômetros, então dependendo da energia do íon ele fica implantado só na máscara, e na região em que eu não tenho esse resiste, os íons atravessam, e aí eu consigo induzir essa modificação de propriedades. Né, e como que os íons podem mudar essas propriedades, a interação de íons com os materiais? Né? Então, quando eu incido um íon, o que eu quero dizer por um íon? É um átomo ionizado, né? Então pode ser um hélio ionizado, argônio, ouro, enfim, vários átomos ionizados. E eu acelero com uma certa energia em direção ao meu material, e isso pode produzir, eu posso fazer tanto uma dopagem, uma implantação desse íon no meu material, quanto eu posso induzir defeitos, induzir sputtering, ou pode ocorrer também aquecimento da amostra, enfim, uma série de fenômenos ocorrem que vão levar à modificação dessas propriedades. E no meu trabalho eu estudei especificamente, então, quais eram os efeitos da irradiação desses íons nessa interação interfacial. Então, não era um dispositivo comercial, mas apenas essas camadas que interagem para, né, aquele fenômeno, eu não acabei não dando o nome, o exchange bias. Então, a gente fez uma série de estudos nesse tipo de filme, então tem todo um estudo desde como depositar esses materiais, que tipo de técnica que a gente usa, como crescer esses filmes. Aqui vocês podem ver uma escala de 20 nanômetros, então esses filmes, cada camada tem espessura de 5, 7, 15 nanômetros, né? Então, tem todo um estudo para produzir esse tipo de filme. Então, a gente submeteu a diversos procedimentos de radiação iônica. E no nosso caso específico, o que a gente queria mais era entender como que se dava essa interação interfacial, os mecanismos físicos que eram responsáveis pelas mudanças nas propriedades magnéticas desses filmes. Então, uma maneira de fazer isso, a gente pensou em diversos experimentos com diferentes íons, diferentes energias, diferentes doses, e a gente simulou os efeitos que cada um desses experimentos levariam a que tipo de efeitos que eles ocasionariam nos materiais, né, nesses filmes específicos que a gente produziu. Então, utilizando
um software, a gente conseguiu simular, por exemplo, quantificar estação eletrônica, fônons e átomos intersticiais. Tá? Para o público geral não precisa ficar muito preocupado o que é cada um desses, mas são efeitos bem distintos causados no material. E a gente queria ver se algum deles se correlacionava com as propriedades magnéticas que a gente mediu, que são todos esses pontinhos, o campo de exchange bias e campo coercivo. E a gente conseguiu ver, num desses experimentos, que o comportamento com a estação eletrônica e fônons era meio aleatório, mas com os átomos intersticiais, que estão relacionados aos defeitos, a gente tinha um comportamento monótono, então, indicando que provavelmente esse era o principal mecanismo físico responsável pelas alterações que a gente observava. A gente, depois, em alguns sistemas parecidos com esse, mas com alguns materiais não convencionais, a gente fez esse mesmo tipo de experimento com íons com diferentes energias, diferentes tipos de íons, para produzir, aqui, por exemplo, está indicada aqui a espessura com relação à superfície, então a quantidade de vacâncias, né, que são também relacionadas aos defeitos, em função da espessura, e aqui estaria essa interface aqui. Então, a gente analisou como o perfil de implantação mudava também essas propriedades, e uma das coisas que a gente viu também é que é muito importante não produzir muitos defeitos nessa interface. Se eu faço uma irradiação que produz uma quantidade pequena de defeitos, a gente já observava uma redução total da coercividade, uma redução abrupta. E a gente mostrou também aqui, em comparação a tratamentos térmicos convencionais, que essas irradiações eram capazes de produzir aumentos no campo coercivo muito maiores do que a gente obtinha com um tratamento térmico. E um outro estudo que a gente fez foi utilizar mais de uma técnica de caracterização para obter essas propriedades, né? Então, tem várias maneiras de se medir as propriedades magnéticas, né? A gente utilizava principalmente técnicas parecidas com VSM, enfim, acho que muita gente que vai estar assistindo não vai entender algumas coisas, mas não se preocupem, o resumo geral é que a gente estava buscando compreender, né, através de medidas, de experimentos, que efeitos físicos que eram responsáveis por essas modificações. E aqui a gente usou duas técnicas diferentes para obter as propriedades magnéticas, né? Uma delas é a ressonância ferromagnética, e através de simulações, então, a gente consegue obter tanto o valor do campo de exchange bias, que é uma das propriedades que a gente conseguia medir com magnetometria convencional, e também uma coisa que na literatura se diz que é relacionado com a coercividade, que é o campo de anisotropia rodável, né? Que o resumo da história, né, é que a gente observou uma correlação entre a coercividade e o campo de anisotropia rodável, e além disso, que os valores negativos, a gente, através de um modelinho, conseguiu relacionar ao acoplamento na interface, esses experimentos nos levaram a acreditar que o acoplamento aqui nessa região da interface era antiparalelo. Então, esses foram alguns estudos que eu fiz, né, então, que ajudaram a elucidar bastante como que ocorria essa interação na interface, e com isso a gente consegue, então, quando for planejar um experimento para modificar os materiais, entender para onde que a gente tem que olhar. Um outro tipo de filme fino que eu trabalhei, magnético, então era para aqui, esses filmes, como eu mostrei antes, eram principalmente usados em aplicações para magneto-resistência gigante, magneto-resistência túnel, mas aqui a nova tendência, né, na área de espintrônica é tentar trabalhar com essa informação de spin em silício, né, que é um material semicondutor. Então, essa é a nova tendência para
tem várias possibilidades de novos dispositivos muito mais eficientes, né, muito mais versáteis. Então, aqui na UFSC, eu acabei estudando também esse tipo de dispositivo para tentar obter injeção de espinha em silício, né? Então, são dispositivos também nanométricos, a gente tem que fazer toda uma análise por microscopia, contatos elétricos, micrométricos, são experimentos bastante delicados de se fazer, né? Medidas de resistividade em baixa temperatura também, e também é um tipo de trabalho que eu tenho desenvolvido aqui na UFSC também, que é bastante relevante. Outros trabalhos que eu acabei desenvolvendo também ao longo da minha carreira, muitos voltados para a parte de magnetismo, como vocês puderam ver, mas eu trabalhei também durante o pós-doc com nanopartículas voltadas para aplicação em catálise, né? Então, utilizando técnicas experimentais avançadas, a gente consegue ver produzir partículas com estruturas diferentes, analisar a reatividade delas durante a medida, inclusive ver a mudança da distribuição dos elementos nessa partícula. Então, bastante interessante, né? Então, aqui foram usadas técnicas avançadas, como XPS, técnicas de lussíncrotron, como Exafs, Chames, né? Quem não está familiarizado com esses nomes, não precisa, vocês podem depois me procurar para a gente conversar. Também, atualmente, tenho trabalhado em projetos, em colaborações com materiais magnetocalóricos. Esse é um trabalho bem interessante, em colaboração com o pessoal da Engenharia Mecânica, Apolo, Laboratório Magma, da Engenharia de Materiais, UFSC Blumenau, e as empresas Codengia e Embrapi, que ele é voltado para a produção de um condicionador de ar com uma unidade de refrigeração magnética. Então, é um projeto assim, com enfoque bastante aplicado, e aqui na física, então, a gente trabalha bastante com a caracterização dos materiais que seriam utilizados nesse condicionador de ar. E mais recentemente, então, estou trabalhando no projeto do PRONEM, em colaboração com o pessoal da UDESC de Joinville, professor Fontana, Lab Plasma, o IFSC de Jaraguá do Sul e a VEG, para estudar como otimizar chapas de aços para motores elétricos. Então, isso é só para dar uma noção. Eu sei que eu falei algumas coisas que talvez muita gente não entendeu, mas espero que tenha dado para entender um pouco o enfoque geral e que as pessoas fiquem com curiosidade para me perguntar depois. Então, aqui eu vou mostrar um pouco da equipe do laboratório, porque todo esse trabalho, aqui atrás eu não coloquei as fotos de todas as pessoas que participam, né? Um trabalho científico, ele não é feito individualmente, ele envolve muitas pessoas, e ele não ocorre sem a colaboração de todo mundo. Então, aqui eu deixo um registro da equipe. Está faltando foto de algumas pessoas, mas é só para mostrar que ninguém faz nada sozinho. E era isso, muito obrigada, e espero que o pessoal que está com dúvidas pode me procurar lá no departamento de física. Ô Deise, muito obrigado pela tua apresentação. O laboratório de filmes finos e superfícies, né, que é o laboratório que você até mencionou, o professor Paza, né, que vinha coordenando esse laboratório. O professor Paza aposentou faz pouco tempo do nosso departamento, mas continua atuando, né, no grupo de pesquisa, continua atuando no departamento, inclusive eu acredito que ele vai dar algumas aulas, por aí vai. Mas no momento, quem está tomando conta do laboratório e coordenando é você, então, e a professora Cristiane também, né? Então, vejo que tem uma responsabilidade bastante grande, né, de vocês aí, porque o laboratório, ele é uma estrutura que é grande, né, envolve vários laboratórios mesmo, né, tem um laboratório multiusuário, vários equipamentos. Vocês também devem ter muitos alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, então é bastante trabalho. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, dá para perceber que é muito aplicado, né, são muitas coisas que são úteis, com aplicação talvez até imediata, né, no dia a dia. Então, parabéns, muito trabalho. Como é que vocês com certeza aceitam alunos, né?
Bom, não agora, nessa pandemia que a gente está passando, né? Mas na hora que a gente melhorar, né? Com certeza vai poder ter bastante aluno, né? Com certeza. Deise, eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta da nossa coordenadora, na verdade, da nossa coordenadora do curso, que ela fez para mim quando fiz o meu vídeo, né? Inclusive, que é por que a gente escolheu seguir essa carreira científica, né? No nosso caso, na física, né? Então, vou te fazer essa pergunta, por que você, né, resolveu seguir essa carreira, fazer física e desenvolver esse tipo de trabalho? Olha, é uma pergunta bem difícil, né? Porque que fui trabalhar um pouco é por inércia, né? Eu acho que tem muita gente que deve estar pensando em fazer um vestibular, o que eu vou fazer? Acho que chega um ponto em que a gente tem várias dúvidas e acaba optando por um caminho. Então, claro que em algum momento a gente toma uma decisão e essa decisão acaba seguindo por inércia nesse caminho, mas eu não me arrependo, né? Eu acho que o que me levou foi, claro, né, o interesse eu sempre gostei muito de física e matemática, né, no ensino médio, né, e quando eu ingressei no curso de física e na iniciação científica, eu pude trabalhar no laboratório, aí eu tive certeza que realmente era a carreira que eu queria seguir. A carreira científica, não quero desestimular ninguém, mas a gente sabe que não é a carreira mais valorizada, né, tem profissões que pagam mais, mas é extremamente gratificante, né, é um trabalho extremamente criativo, a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, tentando compreender, né, realmente como as coisas funcionam. Então, é um trabalho, não é monótono, né, o trabalho de pesquisa. A questão das aulas também é muito bom trabalhar com alunos, quando a gente vai dar aula, que a gente acaba aprendendo as coisas de verdade, inclusive com o feedback dos alunos. Então, claro que quando a gente começa, a gente tem dúvidas, então eu acho que, claro, eu sempre tive um apreço pelas exatas, mas experimentando é que fui ter certeza que realmente era essa carreira que eu queria, não me arrependo. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem que testar, às vezes, né, várias áreas dentro da física, assim, eu digo, né, quando a gente acaba entrando, e nesse ponto, fazer uma iniciação científica é fundamental, né? Então, os grupos de pesquisas que acolhem vários dos nossos alunos, eles fazem um trabalho super importante, né, nesse sentido. Eu sei, foi uma pergunta difícil, né? Uma pergunta pega de surpresa, eu também fui pego de surpresa, mas é assim que funciona. Ô, professora Deise, eu gostaria de convidar, né, todo mundo que está assistindo os nossos vídeos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, também acompanhar as nossas mídias sociais, tanto no Twitter como no Instagram. A gente está virando agora um curso bastante atual, né, trabalhando nessas áreas das mídias sociais aí, para divulgar um pouco do nosso trabalho, né, e também para os alunos conhecerem nosso corpo docente e a qualidade do nosso corpo docente. Você é um ótimo exemplo da qualidade, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, como a maioria dos nossos docentes são, fazendo pesquisa, trabalhando no ensino, né? Ô, Deise, muito obrigado pela tua participação, tá? A gente agradece demais da coordenação a tua participação e espero que a gente possa, no futuro, fazer um outro vídeo sobre talvez um detalhe da tua pesquisa aí, que é bastante grande. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Espero que possa ter gerado bastante dúvidas, que os alunos possam me procurar. E deixo um convite especial para as mulheres, né? Quem está pensando em fazer a graduação de física, né? É uma profissão extremamente gratificante. A gente tem poucas mulheres nas exatas, e então fica um convite especial para que elas pensem em fazer e ingressar, porque é uma carreira muito, muito legal. Isso aí, o convite está feito. Obrigado, Deise. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Bom, depois eu corto esse pedaço, tá, Deise? Tá bom. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Não tem como esquecer banca, né, Conde? Não tem, né? Não tem mesmo. Nossa Senhora. Nenhuma banca tem como esquecer, impressionante. Consegui não fazer muito longo.
Passou dos 15 minutos, mas... Tá joia.